O Agenda Econômica está de volta, conversando com Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, organismo criado para elaborar cenários econômicos que possam ser utilizados para orientar decisões políticas de médio e longo prazos. Felipe, no bloco anterior, você lembrou da crise de 29 nos Estados Unidos e eu lembrei que, para sair da crise, o governo norte-americano fez exatamente o contrário que o governo brasileiro está fazendo agora. Quer dizer, agora a gente cortou todos os investimentos públicos e o governo norte-americano, no começo do século passado, investiu pesadamente em todos os setores produtivos, inclusive os setores da área de cultura, de educação. Como é que fica aí essas duas questões? O governo brasileiro está fazendo um experimento, está tentando fazer algo diferente do que já foi feito e deu certo? Olha, é preciso ter claro que nós não estamos fazendo, quando a gente observa nesse contexto maior, uma política parecida com a daquele período, porque o momento é totalmente diferente e os números também são totalmente diferentes. O Brasil não vem investindo muito do ponto de vista do setor público. O setor público investe pouquíssimo em períodos de bonança e em períodos de tempestade. Basta ver que no caso do governo federal, o máximo que já se conseguiu investir em porcentagem do PIB, que é uma medida que a gente pode usar para comparar ao longo do tempo, foi algo como 1% do PIB. Muito pouco. Então, a verdade é que a expansão fiscal dos últimos anos, ela se concentrou muito nos gastos correntes, no gasto previdenciário, no gasto com juros. Então, uma série de despesas que não tem nada a ver com investimento. Então, isso é importante dizer, porque para que se tenha um plano de ajuste fiscal bem feito e para que em seguida a gente possa ter uma política de crescimento econômico para valer, é preciso pôr ordem na casa. Agora, o principal fator, quando a gente pega lá as faixas de investimento do orçamento da União anual, o maior gasto é exatamente o pagamento da taxa de juros da dívida pública. E que nem é uma dívida tão alta em percentual do PIB, é uma dívida hoje de 60% do PIB, a norte-americana está em quase 200, a japonesa está em mais de 200. E por que a gente, então, gasta? A gente volta para a questão do juro. Por que a gente não consegue trabalhar essa questão do juro no Brasil para reduzir? Se o governo perde com juro, se a população perde com juro, só banqueiro ganha com juro alto. Essa é uma visão que precisa ser contemporizada. Olha, você tem a taxa real de juros, que de fato é a maior taxa real de juros do mundo, já caiu bastante, mas ainda é muito alta. Quando a gente faz aquela conta que mencionamos anteriormente, é uma taxa real de juros de 6%. É maior, inclusive, que a da Rússia, que é de 4,9%, maior do que a de vários emergentes e desenvolvidos, nem se fala que tem taxa real negativa, né, quando você tira a inflação. Acontece que a gente não pode escolher o juro que quer se a gente não faz o ajuste fiscal. Porque é como você vai tomar um empréstimo no banco. Qual vai ser a taxa de juros? Então, o gerente ou algum agente financeiro, o bancário, ele vai olhar o seu histórico, se você é um bom pagador ou se não é, vai olhar a sua renda, se você tem renda suficiente, e vai olhar os gastos que você faz no mês. Será que aquele empréstimo vai comprometer muito ou não da renda, de modo que você tenha um risco maior ou menor de ficar inadimplente? Guardadas as proporções, é a mesma coisa com o governo. Se o governo tem uma dívida, como tem hoje, de 4 trilhões e 400 bilhões de reais, que é uma dívida pública bruta, que corresponde a 72% do PIB. No conceito do FMI, 80% do PIB. E mais do que ela ser grande, ela é crescente. O que acontece? Os juros cobrados para financiar essa dívida são altos. Então, como a gente muda esse cenário? Claro que os juros são altos e precisam cair, mas como é que a gente faz isso? O jabuti está em cima da árvore, mas ele não subiu sozinho lá. Alguém colocou. Alguém colocou. Então, a gente precisa colocar uma escada para o jabuti descer com segurança. Essa escada é o ajuste fiscal. Essa é a prioridade das prioridades. Nós precisamos ter uma despesa pública que cresça de acordo com a capacidade de geração de receita. E aí, quando nós conseguimos fazer isso, enquanto país, aí sim vai ser possível começar a discutir mais claramente
o crescimento econômico. Porque o Brasil tem uma renda per capita ainda muito baixa. A gente vai fazer um programa especificamente sobre juros, porque a gente já tomou metade desse bloco com a questão de juros. E eu queria que você analisasse um pouquinho o momento político e o resultado econômico disso, né? Esse crescimento do PIB deu um ânimo, né, para os economistas, para o governo principalmente, mas a gente ainda vive num momento de crise política. Como é que você correlaciona essas duas coisas e qual é o cenário que a IFE está fazendo nesse momento? Até porque eu queria também mostrar um pouco a opinião de dois senadores que nós ouvimos. Olha, os relatórios que nós temos publicado, e aproveito até para dizer, o relatório de acompanhamento fiscal, estão todos disponíveis no nosso site, vinculado ao site do Senado, a IFE, e eles podem ali ser acessados, nós estamos abertos a discussões e tudo mais. E o que nós fizemos no último relatório? No último relatório, nós estamos mostrando 3 cenários possíveis para a dívida pública. Um cenário básico, em que a dívida ainda cresce por vários anos, mas depois começa a cair lentamente, é um cenário razoável. Um cenário otimista, em que a dívida cresce um pouco ainda nos próximos anos, mas depois converge para 53%, 54% do PIB, ou seja, nós voltaríamos ao nível de 2013, 2014, que era um nível considerado razoável, né? Que dá para a gente sustentar, e os juros mais baixos também vão ajudar nisso. E, finalmente, um cenário mais pessimista, e é esse alerta que a gente gostaria de fazer. Esse cenário pessimista, a dívida pode entrar numa trajetória de crescimento contínuo. Ela pode chegar em 2030, que é o horizonte do nosso cenário, em mais de 120% do PIB. Muito preocupante. O que isso tem a ver com as turbulências do quadro político interno? Essas turbulências vão e vêm, sempre acontecem, mas elas afetam a avaliação do mercado, dos agentes econômicos, a respeito da capacidade do governo de se financiar. Ou seja, da capacidade do governo de levar à frente reformas estruturais no gasto público, sobretudo a da Previdência, mas outras também, que ajudem a manter um comportamento fiscal equilibrado no médio e longo prazo. Então, o canal político ele afeta assim os cenários. Um cenário mais arriscado, em que a dívida cresce de maneira permanente, um cenário básico, que a gente posterga um pouco as reformas, mas consegue levar adiante essas mudanças, e um cenário mais otimista, em que o imbróglio político se desfaz, esse nó político se desfaz de maneira mais rápida, e aí sim a dívida pode, depois de um período de crescimento, começar a cair de maneira mais acelerada. Agora, a gente tem aí um casamento entre o imbróglio político, que aconteceu logo após as eleições de 2014, portanto, início de, né, e a crise econômica, né? E aumento da taxa de juros lá em 2014, aumentou a taxa de juros, o endividamento aumentou porque o governo paga essa taxa de juros e teve a crise política que intensificou a crise econômica. Qual é você diz que vocês não dão conselhos, mas vocês fazem orientações. Qual é a orientação que vocês dão, que a IFE dá nesse momento, para que isso não se repita, embora você tenha dito que sempre se repete, mas a gente espera que não com essa intensidade, né? A economia, infelizmente, ela é uma ciência que tem muito mais inexatidão do que a gente gostaria. Não é engenharia, ou não é uma coisa tão precisa quanto a gente gostaria. Por quê? Porque ela envolve o social, né, o humano, em última instância, decisões que são tomadas por pessoas. Há um economista prêmio Nobel, que é o Douglas North, que ele estuda toda essa área de economia institucional. Então, quanto mais sólidas as nossas instituições e regras do jogo, instituições quer dizer a lei, as regras para os tomadores de decisão irem por um caminho ou por outro, a previsibilidade sobre para onde vai a economia, mais fácil crescer, melhor o desempenho da renda, dos salários, do emprego, da atividade econômica em geral. Vamos ver o que dizem, conclui seu raciocínio e vamos ouvir o que dizem os senadores sobre esse ponto de vista, sobre essa questão. Pois é, então só para concluir, é importante que a gente tenha em mente o seguinte: turbulências, fatores externos, exógenos, sempre vão acontecer, mas é preciso que a gente tome as decisões acertadas, e nesse momento o ajuste fiscal é a prioridade zero, para que o país consiga avançar de maneira persistente. Vamos ouvir então o que pensam os senadores sobre essa questão de crise, política e economia.
Enquanto o Brasil não cessar essa crise política, que parece sem fim, inclusive institucional, nós não vamos ter a certeza, nós vamos ter a incerteza econômica e provavelmente e lamentavelmente a economia vai seguir piorando. Mas como a crise piorou tanto, eu acho que a sensatez pode estar chegando de resolvermos a situação política e encontrarmos um caminho para a retomada do crescimento da economia. O importante de tudo isso é o fato da gente ter parado de cair e até ter um resultado positivo. Isso já é para comemorar muito. Nós tivemos uma super safra e isso ajudou no crescimento do PIB. Eu penso que agora a gente tem pelo menos uma perspectiva do que está por vir na economia. E passando, obviamente, essa tempestade política, a tendência é o Brasil se firmar na retomada do pleno emprego e é uma economia sem muitos sobressaltos. Bom, o senador Medeiros é bem otimista, falando sobre a possibilidade de retomada, e o senador Viana falando sobre essa interferência da política na economia e vice-versa, que era exatamente o que você estava falando antes, né? Pois é, acho que os dois colocaram pontos importantes aqui para a nossa discussão, porque, de fato, esses riscos que vêm da área política, essa incerteza, evidentemente que afetam os indicadores econômicos. Mas, por outro lado, as mudanças que já foram feitas no ano passado e nesse ano, do ponto de vista de melhorar as contas do governo, as contas públicas, já sinalizam para uma melhora. O PIB não é nenhuma maravilha, como nós começamos falando, porque apesar do crescimento no trimestre, ele ainda esconde dados preocupantes do consumo, do investimento e da produção industrial. Se o consumo não aumentou, apesar da liberação de FGTS, né, que era uma expectativa do governo, né? Pois é. Mas, por outro lado, a gente já observa uma certa estabilização dos indicadores. Por exemplo, o chamado resultado primário do governo, que é receita menos despesa sem considerar o juro. Ele já está estagnado, ele parou de piorar e já está há cerca de 6, 7 meses estacionado. Parou de piorar, então há um ajuste em curso. Esse ajuste vai gerar... Mas o juro continua aumentando, e o juro é muito maior, quando você coloca o juro, o pagamento do juro, aí você tem um déficit tremendo, e o déficit é maior do juro. Mas note bem, a taxa real de juros e a taxa básica, elas estão caindo agora. Pode-se questionar se o Banco Central demorou muito para iniciar o ciclo de queda, se poderia ter uma intensidade maior e tudo mais, mas os juros estão caindo. A despesa com juros projetada pela IFE, pela Instituição Fiscal Independente, que eu represento aqui, é de 6,3% do PIB até o final desse ano, que é muita coisa. É 6 vezes o que o governo gasta com investimento. Se você não gasta nem 1% com investimento e gasta 6% com pagamento de juro, tem algo muito errado. Claro, mas no final do ano passado essa conta era muito maior. Quer dizer, você observa uma redução. Precisa ir além disso? Precisa. Mas como é que o juro vai cair? Ele vai cair quando os agentes econômicos, a sociedade como um todo, perceberem no governo, no Estado brasileiro, uma estrutura, uma estratégia que mostre direção de melhora da solvência. Porque se a gente olha para o governo e fala, opa, não estão sendo tomadas as medidas corretas, o risco de dar problema ainda existe, o juro vai continuar sendo alto. O juro é uma medida do risco. Quer dizer, o juro é alto por quê? Porque quem financia a dívida de 4,5 trilhões que o Brasil tem é o mercado. E o mercado olha para isso e fala o seguinte, olha, eu vou cobrar menos juros, posso até exigir um juro menor. Mas o governo, então, precisa mostrar a capacidade de ser mais saneado, né? De ter as contas mais ajustadas, buscar eficiência no gasto público. A gente vai voltar para fazer um programa só sobre juros, porque ainda não me convenceu, e não é uma questão de convencimento, mas eu acho que a gente precisa exatamente esclarecer um pouquinho mais essa questão da taxa de juros no Brasil, que todo mundo questiona, né? Eu só queria te pedir que você dissesse de novo o site da IFE, para que o nosso telespectador possa acompanhar, possa anotar, que a gente coloca na tela também. Olha, há duas formas de acessar, ou entrando no site principal do Senado e clicando em IFE, na barra superior, ou então www.senado.leg.br/IFI. Que é a Instituição Fiscal Independente.
Felipe, muito obrigada pela sua vinda aqui à Agenda Econômica. Ela certamente vai se repetir, já que vocês fazem relatórios mensais. A gente tem muitos temas aí a tratar. Deixo pré-agendado uma conversa sobre juros, para você preparar uma aula para a gente sobre juros, porque eu acho que realmente é um tema que precisa ser melhor compreendido, porque tem muitas avaliações aí ao redor dessa questão. Ótimo. Muito obrigada. Agradeço pelo espaço e espero que a gente possa continuar então esse diálogo, que para nós também é muito importante. Bom, e agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Participe do programa, envie suas sugestões e comentários pelo WhatsApp 61999661616 ou ligue 0800 612211. Se quiser indicar o programa para alguém, acesse nossa página na internet senado.leg.br/tv. Até a próxima Agenda Econômica.